tudo bem? Meu nome é Luara e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo especial. Hoje a gente tá aqui com a Melise. Olá, tudo bom? A Melise é maquiadora e agora a mamãe da Malu. A gente veio aqui hoje para falar sobre puerpério. O puerpério é a fase pós-parto e dura em média 45 dias. Sim. Foi isso que durou com você? Durou menos um pouco. Durou menos um pouco. É o que a gente normalmente costuma chamar de resguardo e começa logo após o parto, ali na primeira horinha, quando há retirada da placenta, seja pelo parto normal, seja por cesárea, e quando há retirada da placenta, há uma queda muito grande de hormônio que gera uma série de mudanças no corpo da mulher. Você quer citar para mim as que foram mais marcantes para você? As estrias. As estrias. As estrias. Você não deu estria antes? Não, foi uma semana. Assim, como no meu parto não tinha data prevista, então foi meio de susto, né? Sim. Então surgiu bem na semana, assim, então eu assustei. Mas de engordar não, porque eu não engordei quase só a barriga mesmo. Uhum. E depois que a Malu nasceu e tudo, todas as coisas que você não esperava, como foi? Corte, né? Ter que depender 24 horas de alguém por causa da cesárea. Você fala em relação à cesárea porque você estava querendo fazer normal. É, ficar ali com dor, eu fiquei acho que uns 10, 11 dias só sentada no sofá, não tinha como deitar na minha cama. Aquela coisa, né, ia levantar, precisava de ajuda, alguém me ajudar. Eu não senti dor, passei muito bem, assim, não senti dor. Mas é aquele incômodo, eu sabia que eu tava cortada, então eu tinha que tomar cuidado. Uhum. Então, isso que foi mais difícil. Em relação à cesárea, apesar de tirar os pontos externos com 8 dias, o corte interno, a cicatrização ainda dura 6 semanas, então é algo que ainda incomoda, pode doer e tudo mais. Então a gente falando sobre as primeiras semanas, essa questão da queda hormonal, gera um cansaço muito grande. Você sentiu isso, esse cansaço fora do normal? Além de, claro, não dormir direito, por causa que o bebê acorda e tudo mais? Senti. Em tudo, eu já comecei a sentir lá depois que eu saí assim da cirurgia, eu já tava assim sentindo, pensando que eu que tinha trabalhado ali na cirurgia, muito, aquele cansaço, aquela vontade de só ficar deitada, mas ao mesmo tempo você quer fazer as coisas, não dá conta. Eu senti também aquele cansaço em casa, não tinha lugar, tava calor, meu leite não tinha descido ainda, então foi um transtorno. Um caos, né? E essa questão da produção do leite, ela gera uma dor diferente do que é a dor antes do parto, né? Senti como se estivesse queimando tudo. Fiquei, meu Deus, tá esquisito. Aí eu fui tomar banho, quando eu olhei, eu falei, desceu. E há uma dica interessante, essa dor da produção do leite, ela passa amamentando. Então, vamos lembrar aí mais uma vez da importância da amamentação. Uma das coisas que também incomoda é a questão da barriga, que ela não volta tão depressa quanto as famosas que aparecem 3 dias depois do parto e estão parecendo Gente, nossa vida não é blogueira, a gente não é blogueira, né? Pensa que a gente vai, acabou o resguardo, já vou pra academia e tal, já vai voltar. A questão da cinta também, você não vai sair da maternidade, já vai pôr cinta, porque você tá com ponta, é tudo mais difícil. Eu, particularmente, não usei a cinta até tirar os pontos, porque eu morri de medo daquele trem apertar, acontecer alguma coisa e eu senti dor, e eu odeio sentir dor. Mas eu queria o parto normal. Fica com uma barriga estranha, fica com aquela barriga mole, né? E é do tamanho como se ainda tivesse o bebê quase, né? Fica inchado, né? Até hoje, assim, ainda tá inchado. Uhum. Eu lembro que quando eu fui visitar a Melise, não tinha uma semana, né? Não. A barriga ainda parecia que tinha outro bebê lá dentro, só que igual ela falou, a diferença é que dessa vez a barriga ela é mole, né? Porque ela não tem, não tem o bebê lá dentro pra manter ela firme, né? E demorou mais ou menos quanto tempo pra tirar aquela cara de ainda estou grávida? Eu perdi peso muito rápido. A amamentação ajuda a perder peso. Porque assim, eu optei só por dar o peito, então eu não aceito de forma alguma fórmula lá em casa. Entrou fórmula só o primeiro dia, porque meu leite não tinha descido ainda. Uhum. E eu dei uma colherzinha só e depois já só peito. Então eu falo, ela chora é peito, tudo é peito. Chazinho, água, Nada. Eu falo, sou contra chá, sou contra água. É amamentação exclusiva, livre demanda, a hora que ela quer.
optei por dar a chupeta, uma forma de acalmar ela por causa das cólicas, porque eu também não sou a favor da chupeta. Então, assim, foi uma coisa, chupeta é igual chocolate, a gente tem em casa, você vai comer. Então, eu tinha em casa, então na hora do desespero você pega e você põe porque você quer que pare um pouco de chorar. Mas, assim, a amamentação me ajudou muito a perder peso, então eu perdi cerca de 12 quilos, assim, em menos de um mês. Eu perdi peso muito rápido, desenchei muito rápido. A minha alimentação, eu falo assim, eu nunca me alimentei tão bem, desde a gravidez até agora. Até hoje, assim, lá em casa mudou totalmente a alimentação. Então isso ajudou também. Eu não fui aquela mãe, aquela recém-mãe que comia canjica, sopa de galinha, não sei o que, tudo que os antigos falam. Toma cerveja preta, eu não fui isso, eu só tomava água e balanceei minha alimentação. No comecinho comia muita verdura, fruta, comia de 3 em 3 horas, tudo regradinho, tudo certinho. Também porque eu sou muito preocupada em questão assim, do peso, não me incomoda. Então, assim, eu já quis voltar ao peso, já quis pôr no peito pra perder logo, desinchar logo, voltar logo. Tem também questão da cólica do útero retornando ao seu tamanho normal, porque ele aumenta muito de tamanho. E a amamentação, ela gera um hormônio que ela aumenta essas cólicas para facilitar voltar ao normal. Você sentiu essas cólicas? Se eu senti, eu não percebi, porque eu tava naquele momento tão tribulado ali, e assim, eu não percebi que eu senti cólica. Então, não sei te falar se eu senti cólica, sim. O bacana é isso, é mostrar que tem os sintomas, mas que nem todos aparecem pra todo mundo, né? Eu particularmente não senti cólica, né, pra voltar. Eu já sabia que a amamentação ajudava a voltar o útero pro lugar certo, pro tamanho certo. Então, assim, e na amamentação, a única coisa que eu senti mesmo, senti diferente, além das dores no começo da amamentação, porque dói demais, foi o sono. Nossa. Você comentou comigo, né, que existe um hormônio que é gerado durante a amamentação que dá sono em você e no bebê. Inclusive, assim, agora eu já acostumei mais, então agora eu fico no celular, ligo televisão, né, fico tentando assim, procurar meios pra não dormir, principalmente de madrugada. Mas assim, no começo o Adriano tinha que sentar e ficar me olhando, porque eu amamentava e fazia isso daqui. Eu dormia, porque dá muito sono mesmo. Vem de uma vez e eu dormia, principalmente na madrugada. O Adriano várias e várias vezes sentava assim, ficava olhando, me chamava pra não me assustar, né, e soltar a criança. Mas dá muito sono mesmo. Depois do parto, existe uma limpeza do útero, digamos assim, que a gente chama de lóquios, né? Ela dura em média 15 dias, pode durar até 3 meses, né? Muitas pessoas falam que passa o resguardo menstruando, quando na verdade não é menstruação, é uma limpeza do útero de resquícios da placenta, de limpeza mesmo, né? Demorou quanto tempo pra isso acontecer com você? Já logo no primeiro dia? Como que foi isso? Já. Saí da cirurgia já sangrando. E ali eu fiquei sangrando, né? Acho que 30 dias, assim, batido. Em questão da menstruação, ela retorna, quando você amamenta, ela retorna com coisa de 6 meses. A sua não retornou ainda? Não, porque eu já entrei também com remédio, né? E não retornou. E eu tive, assim, voltando no fluxo da limpeza, eu tive um fluxo muito, muito alto mesmo, inclusive também porque eu tive que tomar medicamento para desinchar. Porque eu inchei muito após a cesárea, e como eu já tive um problema assim quase de trombose, então eu tive que entrar com medicamento para aliar ali o sangue. Então assim, aí o fluxo tava quase acabando, de repente voltou tudo de novo. Então eu fiquei 30 dias assim certinho, sangrando mesmo, um fluxo bem intenso. E aí é que eu tava falando da questão da menstruação. Pra quem amamenta, ela volta em torno de 6 meses depois, e pra quem não amamenta, 1, 2 meses depois ela já tá voltando aí a atormentar a gente, porque você tá com um bebê pequeno, você não tem tempo de ficar se preocupando com menstruação, com vai manchar roupa, com isso, com aquilo, com cólica. Então, querendo ou não, nesse caso amamentar é mais uma vantagem. Tem também a questão da incontinência urinária, afinal de contas, você passa
9 meses com o bebê apertando a bexiga. Como que você conseguiu passar por isso? Isso te afetou? Como que foi? Ai, afetou um pouco. Eu lembro um dia que eu tava amamentando, não conseguia segurar o xixi de forma alguma. Tava de madrugada já. E o Adriano tava deitado, descansando, eu sozinha lavando mamãe. Eu falei, meu Deus, como que eu vou no banheiro? Como tinha tirado os pontos fazer muito pouco tempo, então ainda tava naquele negócio, tava levantando uma vez, igual hoje, eu levanto, sento e corro. E aí eu lembro que eu tava assim, eu não consegui segurar e eu fiz xixi na roupa. Porque eu não consegui segurar mesmo, eu tava aumentando e não teve jeito. Aí eu chamei ele e falei, xixi na roupa. É quase morre porque fez xixi na roupa, porque os hormônios estão todos bagunçados e chora. E olha que você não fez parto normal, porque quem tem parto normal tem uma incidência maior de incontinência urinária. A importância também de fazer exercício na gravidez, né? Durante a gravidez, independente que seja normal ou cesárea. Isso ajudou um pouco mais, porque durante os 9 meses eu trabalhei a parte pélvica, né? Pra poder segurar. Apertando ali, pra ajudar nessa incontinência também. E esse exercício faz parte quando você fez pilates. Esse exercício faz parte de pilates, ou não? Você consegue fazer separado, sozinho? Não, consegue, normal. Tem vários exercícios, se contrai, solta. Então eu ficava o dia inteiro, né? Contrai, solta, eu lavava, contrai, solta, lavava a louça, contrai, solta, né? Vai fazer o xixi, então faz um pouquinho, segura, solta. Então tudo isso ajuda no períneo, né? Que é a região ali que vai precisar. Segura depois. Vai segurar. E algumas grávidas, elas, pela força do parto normal, elas podem desenvolver hemorroidas também, né? Porque faz muita força e você perde o controle total do teu corpo. Então é algo que não precisa se assustar. Caso acontecer com você, o médico vai estar ali, vai estar de olho, e se acontecer, ele vai te passar os cuidados. Pode ficar tranquila. Muita gente fala, o povo antigo falava que tinha que passar o resguardo inteiro sem relação sexual. Então você passa aí 30, 45 dias sem nada. Os médicos realmente, não é que eles proíbem, eles recomendam diminuir, né? Libera a partir ali do 1º mês, quando já tá tudo mais tranquilo. Já fez a primeira consulta pós-parto, o médico já verificou como tá tudo, e aí normalmente o obstetra libera. Mas o que acontece? Como a mamãe não está menstruando, ela não está ovulando, ela não tem libido. Então pode acontecer aí do casal ficar 6 meses sem ter relação sexual porque a mulher não tem vontade, justamente pelo fato dela não estar produzindo libido. Então, se isso acontecer com você, tem que ter um diálogo aí com o maridão, com o namorado, com o companheiro da situação, explicar. Se isso for algo que te incomoda, liga seu médico, ele vai ver se é possível fazer alguma coisa para que essa libido retorne. Se não estiver te incomodando, é questão de diálogo entre você e seu companheiro, mas é normal acontecer de você não sentir vontade nesses primeiros meses. Até porque a gente tá num cansaço, exaustão, né? A gente tá preocupada com o bebê, então você acaba perdendo o foco. E eu falo assim que é muito importante o companheirismo, né? Seja do marido, do namorado, tá ali junto, dar um carinho. Tudo isso gera um pouco mais até de interesse, porque se o corpo não tá pedindo interesse, então o companheiro tem que ajudar. Ser companheiro de fato, né? Não tá ali só pra fazer bebê, pronto. Pra botar comida na mesa e tudo mais. Companheirismo vai além disso. Ser pai, ser marido vai além de trazer o sustento pra casa, né? Existem muitas coisas que acontecem nessa questão dessa baixa hormonal, além do sono, além do cansaço que a gente estava comentando, que é nessa época que acontece a depressão pós-parto, né? Que é algo que atinge 15 em cada 100 mulheres. Mas tem um período que a maioria das pessoas não conhece, que a gente chama de baby blue, né? Que é uma tristezinha leve. Ela não chega a ser uma depressão, mas ela é uma tristezinha que fica ali porque você não sabe se você está sendo o suficiente para o seu bebê, se você está sendo esposa suficiente. E você comentou que você meio que passou por isso, né? Eu falo assim, esse período a gente tem que prestar atenção nele porque é onde vai... É um sinal. Sim, que tá alguma coisa errada, né? E eu lembro que eu fui ficando assim, meio melancólica.
Aí ela não pegava o peito, e aí o peito começou a sangrar e doía demais, então toda mamada eu chorava muito, né? E como o Adriano já tinha voltado a trabalhar, então quem ficava comigo era minha mãe, né? 24 horas. E aí eu comecei a chorar muito. E eu lembro assim que minha mãe, um dia ela começou a chorar, uma vez começou a chorar, e a gente não sabia o que era, e aí eu fui ficando nervosa, e eu lembro que eu peguei ela assim, pus no colo da minha mãe e saí. E fui lá pro quintal chorar, e chorei. E comecei a chorar, e minha mãe tentando acalmar ela, tentando me acalmar, ele sabia não sabe o que ela acorde. Aí minha cunhada tava lá em casa, também ficou tipo assim, o que eu faço, né? Mas foi aí que o Adriano chegou pra almoçar, minha mãe chegou no Adriano e falou, eles não tá bem. Porque assim, eu só sabia chorar. Eu olhava no Adriano falava que ia trabalhar, pra mim parecia que ele tava indo pra um campo de batalha. Ele falava que ia trabalhar, eu chorava. Ela chorava, eu chorava. Eu entrava dentro do banheiro pra tomar banho, eu só chorava. Eu olhava na minha mãe me ajudando, eu chorava, porque eu achava que ela tava fazendo muito pra mim. É um absurdo que você não conseguia cuidar sozinha. Realmente, eu assim, mãe, mas eu tô usando a senhora, porque a senhora tá fazendo de tudo, eu preciso de fazer. Como que a gente vai fazer? Barriga cortada, não tem como fazer nada. Então, assim, aí eu olhava o Adriano trabalhando, eu achava assim, que eu já tinha que voltar a trabalhar, porque ele não ia dar conta do financeiro, então eu tinha que ajudar ele. Não, várias coisas. Isso aconteceu mais ou menos no 4º dia depois que eu ganhei o bebê. Até no 4º dia, todo mundo olhava e me, nossa, nem parece que você ganhou neném. Nossa, tá tão bem. Eu, nossa, realmente, tudo bem, né, amiga? Ótimo, que isso, né? Acabei de parir um bebê. E aí eu achei que essa coisa de baby blues, de puerpério, eu achava assim que era mais blogueira. Imagina eu ter alguma coisa. Tem nem tempo pra ter isso. Eu não tenho tempo, né? Trabalhar, então imagina, eu não vou ter isso. E quando eu percebi, eu estava só chorando, né? Só queria saber de chorar e nada dava certo. E eu olhava pra ela, eu chorava porque eu falava assim, meu Deus, por que eu fui arrumar agora? Eu não vou dar conta. Aí, mesma hora, eu já arrependido, tá falando isso, eu falava, Senhor, mas eu pedi tanto um bebê e o Senhor me deu, e por que eu tô chorando? Eu falei, o que é isso? Porque eu sabia o que era aquilo que eu tava passando. E fui pedindo, e aí coincidiu da secretária da minha médica ligar pra ir lá tirar os pontos. Isso é muito importante. Você teve a sua fé, porém você não ficou só nela. Não. Você comunicou ao seu médico e você foi medicada. Cheguei lá, né, pra médica tirar os pontos. Aí ela é maravilhosa, né, doutora Indira, saudades mil. Aí ela falou assim, Mel, e aí? Né, toda alegre, como é que você tá? Aí eu falei assim, eu não tô bem. E comecei a chorar lá dentro do consultório. Aí minha mãe tava comigo, né, minha mãe olhou assim pra ela e falou assim, ela não tá bem. Porque minha mãe ficou com medo de mim, porque eu só chorava muito mesmo. E como eu já tive um quadro de depressão mais nova, então tudo isso a minha mãe ficou com medo, né? De voltar, de ser uma coisa mais intensa, não ser só um período. Aí a médica falou, não, imagina, a gente vai começar a tratar agora. E já conversou muito comigo, já me explicou sobre baby blues, sobre puerpério. Porque até então, assim, eu lia mais ou menos, né? Porque ninguém avisa sobre o puerpério, ninguém avisa que você vai chorar depois. Ninguém avisa que vai doer, que você vai amar. É um pequeno inferninho antes de ficar bom. Né? Ninguém te avisa essas coisas. Todo mundo fala assim, dorme muito, porque você não vai dormir mais. Aí você imagina, tá, eu come não vou dormir. Come agora, porque depois você não vai ter tempo mais. Aí você só pensa assim, tá, eu não vou ter tempo porque eu vou ter que ficar dando mamar o tempo todo. Mas ninguém fala sobre essas emoções, ninguém fala. Ninguém falou que eu ia descarregar uma emoção aqui e de repente, só falam sabe? sobre as atribulações físicas, né? De não ter tempo, de ter tudo corrido, de ter muita coisa pra fazer. Mas ninguém fala sobre o emocional da coisa, né? E aí eu perguntava assim pra algumas pessoas, perguntei pra uma pra mim, então você chorava? Ela, não, fiquei normal, eu falei assim, gente, sabe que é eu? Eu perguntei pra uma outra amiga, ela falou assim, Mel, eu passei muito ruim, fiquei muito ruim, tive que tomar remédio até hoje. Eu falei, ufa. Então não é só eu. E aí a doutora passou remédio, passou medicação, porque ela falou, olha, vamos tratar, porque isso pode virar uma depressão pós-parto, a gente não quer isso, então vamos tomar o remédio certinho. E eu fiquei muito preocupada. Tomei a medicação que ela passou, que foi, assim, maravilhosa, ajudou muito. No 4º dia da medicação eu já tava assim,
outra pessoa, né? O Adriano chegava para conversar e eu já conseguia expressar os meus sentimentos sem choro. Sim. Né? Porque antes eu ia conversar com ele, eu só chorava. Não conseguia falar nem Não o que estava conseguia falar, ele acontecendo. falava assim, mas você só chora, como que eu vou te ajudar? Então depois eu consegui dialogar mais com ele, então ele conseguia me entender, ele conseguia saber o que eu estava passando. Então, se eu falava assim, Adriano, vamos pra sorteio porque eu quero sair, eu quero andar. Então a gente já ia. Então o que ajudou muito também foi a minha rede de apoio. A gente tem que ter a rede de apoio. Nossa, muito né? A gente tem que ter a mãe, né? Se a gente não tem a mãe, mas tem o esposo, então eu vou contar com meu esposo, com meu namorado, com meu parceiro, com os amigos, por pessoas que já passaram por isso, que já tiveram gravidezes, né? Que já foram mães. Então, tudo isso ajuda. Um bom profissional também. Eu não precisei, assim, de ir num psicólogo, né? Não, falei, não, acho que ele tá bem. O Adriano chegou até a perguntar se tá bem. Falei, não, tá dando pra levar. Mas precisou da rede, né? A rede de apoio, que é muito importante. Então, tipo assim, eu não tava bem, ligar com uma amiga, vem aqui pra casa, vamos ficar só aqui. Não é questão, assim, de ir lá e falar, vai ficar tudo bem, tá? Você vai passar. Não, porque às vezes você não quer ouvir. Mas tá ali, vamos assistir uma televisão, vamos conversar de outras coisas. Né? O que ajudou também foi, assim, que eu, logo assim, eu já comecei a sair, já ia pra casa da minha sogra, pra minha avó. Essa recuperação de você como pessoa, além da mãe, é que é muito importante. Porque quando o bebê nasce, as pessoas ao seu redor te fazem esquecer que você é uma pessoa além de mãe da Malu, né? Então a gente até brinca, a gente brincou, lembra? Depois que você engravidou não existe mais Melise. Todo mundo chegava e perguntava como é que tá a Malu. Ninguém pergunta como tá a Melise. Isso sem querer, a gente vai ficando tipo assim, um ciúme. Né? Ninguém preocupa comigo. Aí eu falo assim, tipo assim, as pessoas chegavam lá em casa, nossa, como que ela tá, que linda! E eu tava lá com o ponto, eu tava lá às vezes com sede, às vezes eu queria comer, às vezes eu queria tomar um banho só e tava lá sentado no mesmo sofá, no mesmo lugar, olhando pra parede, olhando pra televisão. E aquilo lá tudo foi me consumindo, porque eu sou muito ativa. Eu falei, nossa, eu preciso de sair disso. E aí quando eu fui melhorando, assim, eu já comecei a sair, punha ela no carrinho, dava uma voltinha ali pra ver a rua, né? Várias vezes o Adriano levou na sorveteria pra tomar um sorvete, pra sentar lá, pra ver a rua. Ia com a minha sogra, ia com a minha avó, ia pra casa da minha mãe, já fui pra casa de amigos, jantar. Então isso tudo foi ajudando. Por mais assim, a gente sabe da importância que é pro recém-nascido ficar em casa, né, esperar as vacinas e tudo. Eu falo assim, às vezes eu acho que eu até me arrisquei. Mas eu pensava assim, mas a vida é tão curta também, ela tá bem, eu tô bem. Então assim, eu, como mãe dela, eu optei por sair, né? Eu não fiquei os 3 meses dentro de casa. Afinal de contas, a Malu precisa de uma mãe saudável. Isso. Né? Porque eu falo assim, não adianta nada ela ficar saudável, mas eu ficar uma porcaria, porque eu tava uma porcaria. Você não ia e aí minha mãe falou, assim, seu leite vai secar. Você quer tanto aumentar e seu leite vai secar porque você tá nervosa. Ela chorava, eu ficava nervosa com choro, porque eu achava que era minha culpa que ela tava chorando. Então tudo isso, né, foi me sugando. E graças à rede de apoio, ao medicamento, a Deus, né, que a gente tem que buscar, né, a oração também. Então isso tudo me ajudou muito. Então eu falo assim, passou uns 4 dias, já estava assim, muito melhor. Continuei com a medicação, o Adriano falou assim, você quer parar? Eu falei, não vou parar. Vou tomar até o final da caixa, porque pra não ter perigo. E eu cheguei assim, no final da caixa, assim, outra mãe, outra pessoa. Faz quantos dias que você parou com a medicação? Já tem 1 mês, eu tomei muito mais, porque é só 20 comprimidos, então eu tomei os 20 certinho. E você se manteve bem, então, desde o fim da cartela? Não precisei de outra. Bom, então como a gente estava falando questão do baby blue, questão da depressão pós-parto, que ela acontece quando você não se sente mais suficiente. Você tem medo das responsabilidades, você tem medo de não dar conta, você se sente menos mulher, porque agora você só existe como mãe, né? E foi muito importante você ter se tratado, porque muita gente não sabe, que a depressão pós-parto ela não para ali, né? Porque a depressão pós-parto é um período. E se ela piorar, se ela não for tratada, ela pode durar anos. Você imagina uma pessoa lá com um bebê grandão, um filho de 5, 6 anos e ainda com depressão pós-parto, que pode acontecer. E ela também pode evoluir para uma psicose pós-parto. E aí é um outro problema muito mais grave, porque gera delírio, gera visões.
E o aumento dos casos de suicídio nesse período é muito grande. Por isso que a gente vê nas notícias, fica todo mundo chocado. Nossa, mas teve bebê agora e tirou a própria vida. Por quê? É uma alegria tão grande. E pra ela não era essa alegria, né? Não quer dizer que ela não amava o filho, não quer dizer que ela não estava contente com a existência do bebê, mas ela simplesmente não conseguiu tolerar aquele período que você passou e que tantas mães passam e que ela não teve o cuidado que você teve, né? Que é de procurar um médico, de se medicar, de procurar ajuda, a questão da rede de apoio, tanto de família, amigos, marido e tudo. Nem todo mundo tem, né? Tem gente que é de fato sozinho no mundo. E é nesses casos de psicose pós-parto é que a gente vê esses casos tão tristes de mãe que mata o bebê. Porque ela não tem ninguém pra se apoiar, o bebê tá chorando, ela já não sabe mais o que fazer porque ela já fez de tudo e aquele bebê não para e ela começa a entrar em parafuso e a única coisa que ela quer é fazer o bebê parar de chorar. Ela não tem noção da dimensão do que é esse parar de chorar, né? Ela não tem noção do depois, da gravidade daquilo, que fazer ele parar de chorar daquela forma significa a morte do bebê. Ela só quer fazer ele parar de chorar e depois que passa, muitas vezes se arrepende. Muita gente crucifica, é muito fácil a gente virar e falar assim, seu monstro, tanta gente querendo ter filho, não sei o quê. Mas é preciso ter muito cuidado para não chegar nesse extremo. Não estou justificando tirar a vida de um bebê. Pelo contrário, quero que vocês, mães, se cuidem para não chegar nesse ponto e cuidem das mães que vocês conhecem. Procura saber se está tendo cuidado, se está tendo apoio, seja você o apoio que ela precisa também, vai lá, conversa, pergunta se está bem, se precisa de alguma coisa, quer que eu fique aqui olhando 5 minutinhos para você ir no banheiro, alguma coisa assim pode ser muito bacana. E tem também, Melissa, você já ouviu falar na depressão pós-parto masculina? Aquele dia a gente conversando, você falou, né? Sim, é um termo que era novidade pra mim, eu tinha conversado com uma outra amiga há um tempo atrás, acho que você nem estava grávida ainda, e ela comentou comigo que o marido dela teve, mas ela falou até então jocoso, como se não existisse. Tipo assim, quem deu depressão foi ele, não foi eu fiquei ótima. Foi um grande choque pra mim descobrir que de fato existe a depressão pós-parto masculina. Porque, querendo ou não, também é um novo papel. Se descobre cheio de responsabilidades, ele precisa amar, ele precisa cuidar, ele precisa prover sustento. É toda uma novidade pra ele também, é um susto muito grande. E tem também a questão do ciúme, né? De ter que dividir a mãe, ter que dividir o tempo. Aí de repente você não tem tempo nem dinheiro para sair com os amigos, porque tudo vai pro bebê. Então acaba gerando um choque muito grande. Além do fato de que tanto a mãe quanto o pai, existe aquela cartilha de que diz que o bebê nasce, a gente já ama, já é apaixonada, a gente já idolatra o nosso bebê. E isso não acontece com todo mundo. Né? Às vezes acontece da mãe parir o bebê e vai pro colo e ela olha e ela não reconhece aquele bebê como dela. Ela olha e fala assim, eu deveria amar, por que eu não amo? Né? Eu esperei tanto, eu acariciei minha barriga, eu fiquei esperando, eu fiz enxoval, eu fiz chá de bebê, eu fiz tudo esperando, e por que agora que tá aqui eu não amo? Existe essa obrigação. E quando esse amor não vem automático aos primeiros momentos, existe um susto muito grande, uma cobrança interna, né? E isso também pode gerar uma depressão aí, tanto na mãe quanto no marido, que também precisa de um apoio, precisa de uma atenção da família e da esposa. Agora nós só vamos frisar o que a gente pode fazer, que a gente já veio dando pequenas dicas aí, do que a gente pode fazer para evitar a depressão pós-parto, né? Então, você ter uma vida saudável, ela ajuda a manter seus níveis hormonais, apesar da bagunça, um pouco melhor. Você mantém você em equilíbrio. Então, igual você falou, tentar fazer exercício quando o médico liberar, que eu lembro que teve um período que a médica não liberou mais. Né? Eu já até voltei já, fazer caminhar. Porque ela liberou também. Ela liberou o pediatra, conversei com o pediatra, questão da amamentação, então tem que tomar um certo cuidado. Só com o tipo de exercício que vai fazer, não pode ser um exercício muito pesado, né? Não vai fazer um crossfit aí, achando que você vai ficar fitness, que não vai, não é assim, amiga. Mas assim, eu falo que eu gosto muito de caminhar, sempre gostei, sempre andei durante a gravidez. Então assim, o médico liberou, conversei com o pediatra dela, ele falou, pode caminhar, pode andar de bicicleta, então eu já fui fazendo. Inclusive, já tô caminhando, inclusive meu marido vai junto comigo. Porque a questão nem é emagrecer, porque a gente sabe, vai demorar um tempo, voltar no corpo e tudo, não estou preocupada.
Mas a questão da saúde mental, porque na hora que a gente tá caminhando, eu e ele, a gente tá conversando outros assuntos, tá conversando sobre o trabalho dele, né? Porque isso também ajuda ele. Sim, né? Ser valorizado. Ser valorizado, nada mais justo, porque é um ótimo marido. Puxando saco. Né? Mas assim, então o momento é 40 minutos. Mas é 40 minutos que a gente tá ali andando, e fazer exercício caminhando. gera hormônio de felicidade, de prazer, né? A gente também tava comentando a questão da alimentação saudável, de beber bastante água, tomar cuidado com a ingestão de álcool, de drogas, porque isso faz mal pro bebê e pra mãe, porque ela não consegue ter o controle emocional dela, nem de produção hormonal, nem nada. A gente estava falando também muito a questão da rede de apoio, né, Melise? Como criar laços afetivos ajuda muito. Porque se você for olhar para pensar nos casos de depressão pós-parto, nos casos dos noticiários que a gente vê de mãe que tenta contra filho ou contra a própria vida, a maioria dessas mulheres elas são sozinhas. O pai do bebê abandonou quando descobriu a gravidez, a família expulsou de casa, ou então veio de fora, né? Veio de outra cidade e não tem com quem contar porque não tem familiar nenhum perto. Então a gente precisa procurar de alguma forma nos amigos, né? Num familiar mais distante, uma prima, uma tia. Hoje em dia a gente tem grupo de apoio para tudo quanto é lado. Até aqui em Miguelópolis, que é uma cidade desse tamanho, a gente tem o curso de gestante que tem toda uma orientação. Você mesmo comentou que você tem um grupo no WhatsApp de mães que estavam ali mais ou menos na mesma quantidade de semana, que vocês podem trocar experiências, podem trocar ideias. Então, existir essa rede de apoio, independente de como ela é formada, é muito importante. Então, pai do bebê não quer saber, larga ele pra lá, que é uma preocupação a menos, vai se preocupar com você, chama as amigas para tomar um café e para te ajudar, né? Porque é muito importante. Outra coisa que a gente estava falando é que existe a preocupação do financeiro e tudo mais, como é importante não ter que se estressar com isso após o parto. Então, por mais difícil que seja, porque você tem que juntar dinheiro para pagar o parto, tem que pagar médico, tem que fazer enxoval, tem que fazer um monte de coisa. O mais recomendado é que você deixe as suas dívidas em dia até a data do parto. Parece muito engraçado uma psicóloga tá falando a questão de dívida, mas é um negócio que arranca os cabelos da gente fora. Agora você imagina, depois que o bebê nasce, você já tem uma outra série de gastos muito grandes e você ainda tem que se preocupar com os gastos antigos. Então, quanto mais você manter a sua vida financeira em dia, menos estresse e menos chance de você desenvolver qualquer transtorno mental, seja depressão pós-parto ou qualquer outro. Tem também a questão da mãe sempre se apavorar, de não dar conta, de o bebê tá chorando, eu já tentei dar mamar, não é fralda, não é isso, não é aquilo, eu não sei o que é. A mãe tem muito instinto, né? Muito. Então tem que ir tentando, é tentativa e erro. Ser mãe é um grande aprendizado. A rede, novamente, você poder conversar com a sua mãe, conversar com suas amigas que já são mães, procurar em livros, procurar na internet, dicas de como cuidar, de como fazer, todos os cuidados, afinal de contas, é uma série de coisas que ninguém lembra de te avisar. Como é que cuida de um umbigo? Você só vai lembrar na hora que o umbigo tá ali. Tem que cuidar. É uma série. Banho, sim, né? como que dá banho no começo, porque o bebê é todo molinho, é só água, não pode usar sabonete, não sei o que, todo cuidado com você mesmo, que você também não sabe como é que você vai fazer. Então é uma série de ansiedades aí, de como que vai ser feita a coisa. E que é preciso não se apavorar, porque existem respostas em vários lugares. Se você não consegue sozinho, você pode procurar na internet, que hoje em dia tá aí fácil para todo mundo. Você pode procurar em livros, você pode sair perguntando também para as outras mães do seu círculo de como que você faz, algumas dicas aí. E eu pra falo mais fácil. Legal também é delegar funções. Lá em casa, sim, a gente foi delegando função. Então, quando eu voltei a trabalhar, então no sábado é o dia que o Adriano exerce mais a paternidade dele. Que fica minha mãe, mas ele também fica ali junto. Durante a semana também, às vezes ele não pode me ajudar durante a madrugada. Mas eu falo assim, na hora de uma cólica, por exemplo, gente, o bebê cansa de ficar sacudindo. E na hora da cólica, não adianta, amiga, você pode dar o Colikids, o remédio mais caro que tiver na farmácia. Não vai passar, né? A não ser o seu colo. Mas não passa. É uma questão assim do colo, ajudar, não deixa eu pegar um pouquinho, vai lá tomar um banho, vai comer, né? E a gente tem que pôr na cabeça que sozinho a gente não consegue. É pesado. É pesado, né? O bebê é pesado também, é pesado. Não é só esse peso, o bebê é pesado. Então, assim, é questão de delegar a função.
Então, eu achei muito interessante isso de você falar do Adriano exercer a paternidade, né? É preciso deixar o pai ser pai. A gente vem de uma geração que o pai só faz o filho. Né? Vai trabalhar, mas só tem que dar o sustento. Vai e volta e pronto, e acabou. Pega, brinca um pouquinho, devolve, mas não dá um banho, não troca uma fralda, não dá uma madeira, não faz um nada. E hoje em dia isso tá mudando. Graças a Deus. Hoje em dia os pais são pais. Tem que deixar ele ser pai, né? Lá em casa eu sempre, às vezes eu até deixo mais a Maria Luísa com o Adriano, porque eu já fico o dia todo. Então, à noite, por exemplo, eu acabo de dar mamar, ele já vem, ele já sabe que ele vai colocar pra rotar. Então ele fica lá, ele coloca pra rotar, na hora das coliquinhas dela, eu fico um pouco, ele pega um pouco, né? Se minha mãe tiver... Hã? Ele troca a fralda? Ele ajuda. Ele não trocou sozinho. Mas assim, porque geralmente quando vai trocar, eu tô em casa assim, e eu já vou trocando, mas ele ajuda a pegar a banheira, arrumar as coisinhas dela pra dar o banho, pra pegar uma fralda. Eu falo que de ficar ali conversando com ela, entretendo ela, já é uma ajuda e tanta. Mas toda ajuda é bem-vinda. Principalmente nos momentos assim do choro, vai indo a gente cansa a cabeça, não sabe mais o que você faz. Então, às vezes, passando pro colo da outra pessoa, o bebê acalma. Você fala assim, nossa, mas será que é meu colo? Não tá me reconhecendo como mãe? Várias vezes ela acalmava no colo assim, ou do Adriano ou da minha mãe, e falava assim, nossa, mas eu que sou a mãe, né? Mas não é, porque às vezes o bebê reconhece que a gente tá estressado. Sim, passa muita energia desde a gravidez. Então, assim, às vezes eu tô ali cansada, estressada, e ela não para de chorar, eu vou estressando mais ainda, e aí que ela não para de chorar, vendo que o colo ali não tá legal, eu não tô legal. Esse colo aqui não tá bacana. Aí eu passo pro Adriano, a menina cala, na hora. Ele chega a sossegar, porque ele é o sossego em pessoa. Mas é muito bom também a gente delegar a função. Todo mundo na casa tem que ter a função, seja de lavar uma louça. Se você tem essa oportunidade, aproveita. Aproveita, amiga. Aquelas coisas que você eu tô com o bebê no colo, faz isso pra mim, tô com o bebê no colo, faz isso pra mim. Muito bom. Seja um almoço, lavar uma louça, né? Qualquer ajudinha é bem-vinda. Qualquer. Uma das coisas também importantes é a questão do acompanhamento pós-parto, né? Existe pelo menos uma consulta após o parto com o obstetra, que no caso para tirar os pontos, e foi ali que a obstetra conseguiu perceber que você estava com um probleminha e te medicou naquele momento, fez o que fosse necessário. É muito importante saber que o seu ginecologista, o seu obstetra, ele tem preparo para isso. Ele vai, se você contar para ele o que você está sentindo, o que você está passando, ele vai conseguir reconhecer o que está acontecendo e ele vai conseguir te ajudar. Então existe o tratamento medicamentoso, ele pode te indicar fazer terapia e ele pode passar um hormôniozinho só para equilibrar ali e melhorar o seu humor. Tudo depende do grau que ele achar que você se encontra naquele momento, de acordo com aquilo que você passa para ele. E se for necessário, você explica a situação do marido, caso ele também esteja numa situação, ou seja ele no seu lugar a sentir alguma coisa. Você explica, e se ele não puder medicar o seu marido, ele vai indicar um outro médico para que ele possa ir e se tratar também. A gente tem que tomar esse cuidado pelo bem até do próprio bebê, porque uma mãe feliz e saudável cuida muito melhor do bebê. E o bebê vai sentir, vai ficar, né, bem melhor. Tantas coisas assim que a gente vai ficar aqui até amanhã. Verdade. O que me ajudou muito também foi cama compartilhada. Ela dormiu com vocês? Ela está dormindo até hoje. Eu falei, vai dormir, porque foi a forma que eu encontrei de dormir também, de descansar, né? E pra não perder o vínculo. Aí às vezes pode falar assim, mas nossa, vai dormir pra sempre, não vai tirar mais, não sei o quê. A verdade é que com filho na vida, não é só com filho. Na vida regras, não existe né? mistura pronta, né? Não é bolo que tem a receita e tudo mais. Então existem mães que sentem essa necessidade, existem mães que apenas no berço do lado da cama resolve, existem mães que dali uns meses, por exemplo, com 6 meses, se você se sentir segura, você coloca a Malu no bercinho, no quarto dela ou no seu quarto, e isso vai evoluindo com o tempo, de acordo com a segurança de cada família. Claro, existe um limite depois de uma certa idade, essa criança lá na cama dos pais, tem que tomar cuidado também na questão da própria relação sexual com a criança dormindo na cama, porque pode parecer que não. A relação sexual ela tem uma energia muito grande e o bebê sente. Jamais. Desse tamanhozinho ele sente. Ele pode não fazer ideia do que está acontecendo. Mas é aquilo que você me falou. Ele sente que você está estressado.
Então ele sente o cansaço físico de vocês, ele sente o clímax, ele sente tudo. Então existe esse cuidado também de, vamos fazer cama compartilhada? Vamos. Mas então como que a gente vai fazer? A gente vai tomar banho juntos, a gente vai deixar um dia na casa da sua mãe, meia horinha pra gente ficar sozinho, porque também é necessário ter o tempo do casal. Não esquecer que o casal existe agora, que o bebê nasceu. Então existe essa série de cuidados e adaptações. A verdade é essa, não existe certo, não existe errado, cada família faz ali do jeito que acha melhor, do jeito que se adapta melhor. E claro, existe a noção de que lá com seus 6, 7 anos já não é mais idade de dormir com os pais, mas enquanto é bebê, cada um sabe como se vira melhor e se sente mais seguro. Bom, gente, como a Melise falou, se deixar a gente fica aqui até amanhã. É um assunto tão gostoso que nem a Malu não se preocupou, ficou ali dormindo, quietinha na dela, sossegada, não deu um pingo de trabalho. Bom, Melise, queria agradecer a sua participação. A ideia foi dela de fazer esse vídeo, tá? Ela que falou, vamos falar disso, porque faltou pra mim, então pode ser importante para as outras pessoas. Então eu queria muito agradecer a sua presença, você trazer a Malu. Bom, gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui hoje. Tchau! Tchau!